Olá, pessoal do sexto ano, estou eu aqui de novo, né? Vocês estão vendo aí, eu estou no meio de uma batalha, no meio de uma guerra dos romanos e os povos bárbaros aqui, tá? Deixa eu falar rapidinho, senão eu posso até sofrer alguma consequência no meio dessa batalha aí, tá bom? Então, bora lá rapidíssimo corrigir as nossas atividades dessa semana, né? Vamos corrigir. Você que já fez atividade aí, preste bastante atenção aqui nessa correção. Lembrando que esse trabalho foi organizado pelo professor Felipe Reis e eu, Hernani Freitas, professor Hernani Freitas, estou fazendo a narrativa aqui para você, né? Bora lá. Deixa eu achar. Aqui está. Vamos compartilhar com vocês, né? Então, pessoal, tá aí as nossas atividades dessa semana. A primeira atividade é a número 1, apresente aspectos históricos da política e da sociedade no período da monarquia romana. É bem tranquilo, tá? Bem fácil as atividades. A resposta é a seguinte: o sistema político era a monarquia e a sociedade dividia-se entre patrício, nobres, proprietários de terras, plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. Repetindo, o sistema político era a monarquia, né? Tá aqui. O sistema político era a monarquia, a sociedade se dividia entre patrícios, os nobres e proprietários de grandes proporções de terra, e os plebeus, que eram comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. Se você colocou dessa forma, beleza, você acertou, né? Se você colocou com suas palavras nesse mesmo sentido, também está correto. O importante é você corrigir. Agora, se você errou tudo, apaga, pega a borrachinha aí e corrige com bastante tranquilidade, tá bom? Número 2, o que foi a política do pão em circo durante o Império Romano? Vamos ver se você lembra, né? Eu falei para vocês na videoaula. Então, a política do pão e circo consistia na distribuição de alimentos, principalmente pão, e diversão, principalmente a luta de gladiadores, como forma do imperador agradar os mais pobres, diminuindo as tensões sociais e evitando as revoltas e conflitos em Roma. Com isso, os romanos ficavam intertidos, né? E aí podia fazer, os governantes não tinham tanto perigo. Né? Então, essa era a política do pão e circo. Número 3, apresente os aspectos importantes da cultura e religião romana. Luta entre gladiadores, esculturas inspiradas na arte grega, existência de mitos e religião politeísta, antes do cristianismo. Né? Depois chegou o cristianismo, aí se tornou um Deus só. Né? Monoteísmo. Então, essa aqui é a resposta correta, tá bom? Fale sobre a crise do Império Romano. Sobre a crise do Império Romano, né? Como que chegou essa crise? Bora lá falar dessa crise. Por volta do século III, né? O Império Romano passava por uma enorme crise econômica, corrupção dentro do governo, gastos excessivos com luxo, retiravam recursos, investimento do exército romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando a queda na produção agrícola. Olha aí, essa é uma boa resposta, tá bom? Mas nós temos que completar. Na mesma proporção, caía o pagamento dos tribunos, dos tributos originários das províncias. Essa crise, o exército ficou enfraquecido, as fronteiras ficaram enfraquecidas, os povos germânicos, tratados com os bárbaros pelos romanos, estavam forçando a penetração na fronteira no norte do Império. No ano de 395, Teodósio, o imperador Teodósio, dividiu o império entre Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, com capital na cidade de Bizâncio, Constantinopla. Tá? E em 476 chegou ao fim o Império Romano. Após a invasão de diversos povos bárbaros, entre eles visigodos, vândalos, burgúndios, suevos, saxões, ostrogotos, hunos, e foi o fim da antiguidade e começou a chamada Idade Média.
tá bom? Essa é a resposta número 4. Ela é bem grande, porque o Império Romano era muito grande. Então, a resposta também tem que ser grande, tá bom? Então, você responde aí no seu caderno bonitinho. Não esqueça de enviar para o seu professor. Questão número 5. Quais os aspectos do legado foram deixados para as civilizações posteriores? O direito romano, presente até os dias atuais, é lógico que mudou alguma coisa, né? As leis são diferentes, mas o que nos interessa foi a ideia do direito romano, que surgiu no Ocidente, assim como o latim que deu origem à língua portuguesa, à língua espanhola, francesa, italiana, tá? Então, o latim. Então, esses são legados dos romanos para conosco. Fale sobre a religião romana. Então, a religião romana, é fácil de você falar sobre a religião romana. Tá aí, eles eram politeístas com os gregos, eles pegavam alguns deuses gregos e passaram a tornar esses deuses romanos, né, como Zeus e Júpiter. Os nomes originais foram mudados, né? Os deuses das religiões conquistadas foram incorporados aos cultos romanos. Os deuses eram antropomórficos, né? Metade animal, metade homem, né? E possuíam características, qualidades e defeitos de seres humanos, além de serem representados de forma humana. Além dos deuses principais, os romanos cultuavam também os deuses Lares e Penates. Esses deuses eram cultuados dentro das casas e protegiam a família. Principais deuses: Júpiter, Juno, Apolo, Marte, Diana, Vênus, Ceres, Baco, tá? Então, é dessa forma que você tem que corrigir as suas atividades, tá bom? É sempre um prazer falar com você, é sempre uma grande alegria ajudar você a compreender, né? Se você tiver alguma dificuldade, consulte o seu professor, fale com o seu professor, porque ele vai te orientar certinho aí, viu? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu vou ficando por aqui e volto numa próxima oportunidade, numa próxima videoaula, numa próxima correção, tá bom? Um grande abraço para você e bora continuar estudando. Estudar, estudar, estudar. O estudo abre a porta para todos os horizontes. Quando você estuda, você fica muito mais inteligente, tá bom? Tchau, tchau.